pessoal, tudo bem? Então, sobre a atividade 1, o que nós precisamos fazer e entender nessa atividade, né? Essa questão foi uma questão retirada do ENAD de 2017 e que ela foi adaptada em alguns aspectos, tá? Então, aqui nós temos três expressões, 1, 2 e 3. Essas expressões, elas tratam sobre conjuntos. Então, x pertence a A e x não pertence a B união C. X pertence a A menos B união C. X pertence a A ou x pertence a B ou x pertence a C. Então, temos três expressões aqui, tá? E em seguida, eu dou o quê? Eu dou uma sequência de conjuntos ABC e a quantidade em referência a cada um deles. Dou a interseção dos três, interseção de A e B, interseção de A e C, e daí eu começo a pedir. Determine o diagrama de Venn para as informações da renda média, então vou ter que determinar o diagrama em relação a esses dados fornecidos. Considerando a expressão x pertence a A e x não pertence a B união C, pode-se dizer que a região rachurada para a expressão é. Então, feito o diagrama de Venn, considerando os conjuntos A, B e C, vai determinar qual é a região rachurada através dessa expressão. E na C, considerando essa expressão, é possível determinar a tabela verdade que satisfaça essa expressão? Se sim, qual é a tabela verdade? Na letra B, o que difere da B para C? Na B, vai pegar essa descrição, tá? E vai marcar o diagrama. Então, a região rachurada em relação a isso aqui, ou seja, em relação ao que? X pertence a A e X não pertence a B união C, tá? Marcar. Na letra C, eu preciso determinar o quê? Determinar a tabela verdade dessa expressão aqui, tá certo? Determinar a tabela verdade. E na letra D, qual é o diagrama de Venn associado à expressão 2? Qual é a expressão 2? É essa aqui. Então, na letra C, eu preciso determinar a tabela verdade dessa expressão. E na letra D, eu vou determinar o diagrama de Venn associado a essa expressão, tá certo? Então, em termos assim de exemplo, eu tenho esse exercício aqui, aonde ele fornece, né, um exercício retirado da internet, aonde ele fornece a quantidade de alunos que, por exemplo, gostam de algum tipo de língua estrangeira. Então, aqui eu vou ter três conjuntos: inglês, espanhol e italiano. Beleza. Como é que eu começo a definir esse diagrama de Venn? Eu sempre começo pela região que tem mais interseção, aonde eu vou ter o máximo de coisas embutidas dentro daquela informação, certo? Então, nesse caso aqui, 7 gostaram de inglês, espanhol e italiano. Então, eu tenho que a maior região, né, que tem maior interseção, é essa aqui do meio, certo? E aí tem que gosta de inglês, espanhol e italiano. Então eu vou começar por aqui. Depois eu vou. 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. Então, 9 eu colocaria aqui. Perdão. Eu colocaria aqui. 9 inglês e espanhol, né? Estaria aqui. Ou seja, é a região, é a quantidade de pessoas que gostam de inglês e espanhol ao mesmo tempo. Porém, perceba que essa região aqui, ela é uma região que ela já está na região de inglês e espanhol, tá? O inglês é aqui, o espanhol é aqui. Ou seja,
eu já tenho uma quantidade de 7 nessa região. Não importa esse pedacinho aqui, não importa. Imagina que eu só estou olhando para essa região aqui, que é a região entre inglês e espanhol, tá certo? Eu já tenho 7, eu preciso de 9 para essa região. Então, eu vou ter 9 menos 7, tá? 7, 8, 9, eu vou ter 2. Então, 2 pessoas apenas gostam de inglês e espanhol, sendo que 7 é a quantidade que eu já tinha, gostam dos 3 ao mesmo tempo, tá bom? Depois, eu vou ter o quê? Depois, eu vou ter 10 gostariam de aprender inglês e espanhol. Inglês, peraí, inglês e espanhol. 10 gostariam de italiano e espanhol. Aqui, né? 10 seria aqui. Porém, mesmo caso, já tenho 7 nessa região. Então, porventura, eu preciso apenas para essa região aqui 7, 8, 9, 10. Eu preciso de 3 para essa região, tá? 12 inglês e italiano. Então, eu teria 12 aqui, inglês e italiano. Porém, eu já tenho 7 aqui nessa região. Então, eu vou ficar apenas com 5, certo? Está marcado aqui. 25 gostam de italiano. Eu teria 25 aqui. Porém, eu já tenho 7 mais 3 mais 5, que totaliza 7 mais 3 mais 5, que totaliza em 15, tá? Então, 25 menos 15, eu teria apenas, que gostam apenas de italiano, 10 pessoas, ok? Agora, em espanhol, 24, eu teria 24 aqui. Porém, como eu já tenho 24 menos 3 menos 7 menos 2 daria 12. Nessa região aqui eu tenho que ter 12. E para inglês 23, né? Eu teria 23 aqui, porém eu já tenho 23 menos 5 menos 7 menos 2. Vai dar 9. Se perceber, se a gente pegar aqui, por exemplo, 9 mais 7 mais 5 mais 2, 9 mais 7 mais 5 mais 2, eu vou ter um total de 23, que é exatamente o tanto que gosta de inglês, tá certo? Então, quando a gente faz diagrama de Venn, é muito importante que a gente perceba e que a gente sempre faça de dentro para fora, da região com mais interseção para menos interseção. Então, aqui é o meu diagrama de Venn. Imagina, no caso, então, que eu teria a seguinte expressão. X pertence à união B, por exemplo, tá? Qual é essa região aqui? A união B, ou em inglês, união espanhol. Qual é essa região? Qual é essa região que é inglês, união espanhol? Bom, inglês é isso tudo aqui, espanhol é isso tudo aqui, tá certo? Então, seria rachurado essa região aqui. Beleza. Vamos imaginar agora que eu tenho x pertence a A, interseção B, interseção C. Ou seja, interseção em inglês, espanhol e italiano. Qual é essa região? Essa região aqui. É a região que compreende a interseção B e interseção C. Ah, imagina que X esteja somente na região A, interseção B, tá? Somente nessa região, A, interseção B. E aí, ou seja, inglês, supor que inglês
interseção espanhol. Qual seria a região? A interseção aqui. Inglês e espanhol seria essa aqui. A interseção entre eles. Tá certo? E aí sucessivamente. Beleza? Aí, essa é a região rachurada que eu determino. Aí eu poderia também pegar aquela expressão, como a gente fez, né? Da região rachurada, e determinar a tabela verdade. Então, eu teria o seguinte, para a tabela verdade. Eu teria, exemplo, A interseção B união C. Por exemplo, A, E, B ou C, né? A, E, B ou C. Bom, determino a tabela verdade disso aqui. Determino a tabela verdade dessa expressão, né? Fazer lá A, B e C. Determino a tabela verdade dessa expressão. E aí o resultado dessa tabela verdade eu faço a rachura dentro do meu diagrama de Venn, que também é assunto que a gente vai tratar ao longo das nossas aulas, certo? Fazer essa transferência entre a tabela verdade e o diagrama de Venn, tabela verdade. Beleza? Do mais é isso. Um grande abraço e bons estudos.